ansiedade é sempre uma antecipação, é algo natural. Claro, não essa ansiedade exacerbada que a gente sente, mas a ansiedade por si só, ela é algo natural do ser humano. É da nossa natureza sentir ansiedade. E ela é, inclusive, necessária. A ansiedade, o nosso corpo, o nosso organismo, ao sentir ansiedade, na verdade, quando ele interpreta alguns estímulos e percebe um potencial perigo, a sua mente gera ansiedade no intuito de preparar todo o seu organismo para que você consiga ter uma resposta rápida. Então, a ansiedade é você querer antecipar alguma situação que possa ser prejudicial, possa provocar algum risco para você, e aí o seu corpo já está preparado para reagir diante daquela situação. Isso é, da maneira mais científica, a ansiedade. E como eu falei, ela é algo extremamente necessário para a nossa vida, né? A gente sente ansiedade nesse intuito de nos proteger, nesse intuito de sobreviver, nesse intuito de continuar a nossa vida. Só que a ansiedade, ela começa a virar um problema, ela começa a ser prejudicial naquele momento em que a gente gera ansiedade para tudo. Naquele momento em que a nossa mente fica excitada o tempo todo. Naquele momento em que, ao menor sinal de qualquer movimentação do mercado, ao menor sinal de qualquer coisa na nossa vida, a nossa mente gera ansiedade. E acontece que quando a nossa mente gera ansiedade, isso é uma sobrecarga de energia para o nosso organismo. Por isso que a ansiedade demais faz mal. Por isso que a ansiedade demais é um fator, inclusive, que causa doenças. Inclusive que eleva o risco de problemas cardíacos, depressão, de uma série de outras situações, porque é uma sobrecarga muito grande de energia, que só deveria ser acionada em momentos específicos, em momentos pontuais, em momentos em que você está correndo perigo. Para quê? Para que o seu corpo se prepare todo para reagir. Só que o excesso de informação, né, e não ter a mente programada da maneira correta, faz com que a gente perceba qualquer estímulo do ambiente como potencial de ansiedade. E aí, a qualquer estímulo, a nossa mente gera ansiedade. O preço está se movendo no mercado, gera ansiedade. Entrei na operação, está indo a favor da minha posição, estou no gain, gera ansiedade. Entrei na operação, está indo contra a minha posição, está no loss, gera ansiedade. E aí, tudo isso, todos esses momentos gerando ansiedade, eleva o seu risco, enfim, de doenças, de estresse, de depressão, de problemas cardíacos. E, óbvio, quando você está nesse estado alterado de ansiedade, você deixa de ser racional. É como se o seu instinto primitivo de sobrevivência sobrepusesse ao seu racional. E não é o seu instinto primitivo de sobrevivência que sabe operar. Quem sabe operar é o seu racional. Quem faz a análise do mercado, quem domina a sua técnica, a sua estratégia, é o seu racional. Então, quando a gente permite que o nosso organismo fique nesses estados emocionais alterados de ansiedade, a gente opera mal. Por quê? Porque a gente está permitindo o nosso lado primitivo de sobrevivência se sobreponha, e aí a gente não consegue seguir o plano, e aí a gente não consegue operar bem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, como eu sempre digo, a ansiedade, ela é a porta de entrada, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não observa, mas ela é a porta de entrada para muitos outros estados emocionais alterados. Então, muitas vezes, esse fato de você sentir ansiedade faz você entrar cedo demais de um trade. E aí, muitas vezes, quando a gente entra nesse momento antecipado na operação por conta de ansiedade, o que acontece? A gente fica mal posicionado, a gente é violinado, ou a gente tem que alongar o stop, acaba perdendo mais. E aí, essa perda, essa situação toda gera raiva. Então, ansiedade como porta de entrada para raiva. E essa raiva, muitas vezes, que você sente, te eleva ainda mais esse estado emocional alterado e faz com que você saia do seu plano, faz com que você caia em overtrading, faz com que você caia em dia de fúria. E tudo isso por conta de quê? Ansiedade. Então, essa ansiedade, ela é porta de entrada para muitos outros estados emocionais alterados. Indisciplina, raiva, medo. Por isso que a gente precisa controlar muito bem a ansiedade. A ansiedade é um passo muito importante e para muitos é o primeiro passo, controlar a ansiedade. Para que depois você possa, claro, evoluir e dar os próximos passos para ir passando de fase, né? Outro grande impacto negativo da ansiedade justamente é o overtrading. Overtrading também é uma
uma consequência de ansiedade. Você se sente ansioso para operar, para participar do game, para aproveitar as oportunidades, e aí você entra numa operação, depois entra em outra operação, e quando vê, você já fez várias operações. Overtrading, você acaba operando fora da sua estratégia operacional, você acaba fazendo várias coisas que não te trazem resultados financeiros, te trazem um resultado de desgaste físico, de desgaste mental e, óbvio, de perda de dinheiro. E esse é o segundo grande impacto negativo da ansiedade. E o terceiro grande impacto da ansiedade são as saídas antecipadas. Aquela situação em que você entra no trading, ao menor sinal de gain, o mercado está indo lá a favor da sua posição, você está vendo o númerozinho verde lá na tela, e aí bate, o coração acelera, um nó na garganta, parece que seu coração vai pular pela boca, e aí você sai do trading. Você não aguenta segurar a posição. O famoso mão de alface. Esse também é um impacto, um grande impacto da ansiedade. Mas não é só no game. Isso acomete muito também quando você está no loss. Como assim, Luana? Aquela situação em que você não aguenta o balanço do mercado. Tipo assim, é o menor sinal de loss ali, nem tá perto do seu stop, você não aguenta e você já sai da operação. E aí, depois que você saiu da operação, você vê que o mercado não foi lá no seu stop, ou seja, você não teria sido estopado, e depois ainda foi para o seu gain. Essa é uma situação que também é consequência da ansiedade. Consequências diretas, né? Então, a gente tem que observar bem. Por quê? Quanto mais consciência, maior nosso poder de ação, de mudar essas situações. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é a ansiedade, entender como ela se manifesta na gente e entender essas consequências para a gente poder identificar, olha, realmente eu sofro de ansiedade. Eu sofro de ansiedade quando eu tô no gain, eu sofro de ansiedade quando eu tô no loss, ou não, eu não sofro de ansiedade para entrar na operação, mas eu sofro de ansiedade para sair. Entender isso é fundamental para que você comece a escolher as estratégias e para que você consiga focar a sua energia nestes momentos para que você consiga, então, controlar essa ansiedade. Se eu nem sei nos momentos que a ansiedade se manifesta em mim, como é que eu vou controlar ela? Como é que eu vou usar as estratégias de controle de ansiedade se eu não sei como ela se manifesta em mim, se eu não sei os momentos que ela ocorre?